Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando o nosso Que Palavra, momentos de perguntas e respostas. E a temática da nossa noite será a temática que foi exposta pelo pastor Juliano. E eu já tenho algumas perguntas aqui sobre a sua mensagem, pastor. Eliane Alves começou perguntando: por que é escrito Santo, Santo, Santo 3 vezes em Apocalipse? E como citado pelo pastor, a expressão também está em outros livros. Por que não está escrito uma vez apenas? Há algum princípio? Sim, é o princípio primeiro princípio da exclamação, né? Linguisticamente, quando você faz uma repetição na língua hebraica, santo, 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 você está expressando a completude da santidade de Deus, ela tem razão, né? Há outros lugares da Bíblia que revelam esta mesma expressão, também remete à Trindade Santa, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo, então tem um princípio, sim, né? Esse é o louvor completo a um Deus completo que deve estar no coração de todo crente. Tem um nome técnico, né, na teologia que é o trisságio, essa referência à natureza trina de Deus também. Trisságio, olha que palavra, nunca Só tinha escutado. aprendo. Nessas horas é bom fazer as perguntas, né? Segunda pergunta da nossa querida irmã Lia Dias. Pastores, vocês concordam que muitas coisas, até as que estão escritas em Apocalipse, só entenderemos quando Jesus voltar? Olha, com certeza, né, quando Cristo voltar e trouxer respostas às nossas perguntas, quando nós pudermos fazer um que palavra com Jesus sentado assim e dizer: Jesus, vamos lá, vou soltar aqui as minhas perguntas, né? Com certeza teremos compreensão de coisas que nem imaginamos, com certeza, por mais que sejamos estudiosos e alguém seja erudito em Apocalipse, né, e até outros textos simples, né, eu acredito que nós teremos surpresas até no livro de Salmos, que coisas que nós não pegamos, não compreendemos em Gênesis, né, não só em Apocalipse, mas na Bíblia inteira teremos compreensão de passagens e de verdades bíblicas numa esfera muito maior. O que nós entendemos é assim: o nosso conhecimento da Escritura é suficiente para a nossa salvação. E existe mais conhecimento, existe conhecimento mais próximo da verdade, conhecimento mais distante. Infelizmente, alguns leem, né, até as partes mais elementares da Escritura e ficam distantes da compreensão do cerne da Escritura. Né, e há livros mais complexos, como o livro do profeta Zacarias, o livro de Ezequiel, o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, né, esses livros que têm partes mais apocalípticas, então são mais, de fato, complexos de entender. Mas também há muito mito, né, há muita informação equivocada sobre o livro. O livro é mais simples do que parece, principalmente quando nós entendemos a ligação de Apocalipse com o resto da Bíblia. O problema de algumas pessoas é que elas leem Apocalipse desconectado do restante da Bíblia. Ou seja, o que João está vendo é Bíblia, é a continuação da Bíblia. Ou seja, Gênesis tem a ligação com Apocalipse tem a ligação com Gênesis, tem ligação com Êxodo, tem ligação com Deuteronômio. Você vai encontrar Salmos em Apocalipse, você vai encontrar Daniel em Apocalipse, vai encontrar Zacarias em Apocalipse. Ou seja, é um livro em conexão, tem todo um trilho que vem de Gênesis, desembarcando em Apocalipse. Então, o livro se torna muito complicado às vezes, porque as pessoas leem Apocalipse sem perceber que Apocalipse tem a ver com os evangelhos. Apocalipse é a continuação dessa história, né? Então, vamos dizer aqui, a cereja em cima do bolo, mas se eu não entender que tem um bolo lá abaixo, eu vou ficar admirando a cereja sem compreender que essa cereja é parte de um todo, né? Tem toda uma construção preparatória para que Apocalipse esteja ali.
Então, a Bíblia toda está em Apocalipse, aliás. Da criação à redenção está em Apocalipse. Então, na verdade, nós temos que ler mais a Bíblia, entender melhor o eixo da Escritura, isso vai clarear para nós mais Apocalipse. E existem duas questões, pastor Amaury, que eu gostaria de... Eu fui pensando aqui, enquanto você respondia, eu estava pensando aqui, né? Primeiro, quem cresceu na década de 80, final da década de 70, década de 80, vai lembrar disso aqui que eu estou falando. Nós somos filhos da Guerra Fria. Então existia uma Guerra Fria, aula de história agora, pré-muro de Berlim aí. Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia. E, assim como a televisão sempre foi craque em fazer sensacionalismo, né? A gente não deve esquecer que a mídia vende notícia, né? Hoje em dia você vê assim, tome cuidado com o Covid, oferecimento Naldecon, né? Então a mídia está sempre oferecendo, tudo vira produto, né? E quanto mais a gente acessa a mídia, então a mídia fazia muito sensacionalismo com o fim do mundo, né? Eu tinha medo, às vezes falava assim no Globo Repórter, o fim do mundo. Eu não dormia uns 3 dias, porque Aquela voz do Cid Moreira, o fim do mundo. E aí, rapaz, as profecias de Nostradamus, o Apocalipse. E aí, rapaz, a gente associou, né? E aí os dispensacionalistas têm ainda uma contribuição nesse negócio, né? E o filme lá, Deixados para Trás, e aí vai toda essa confusão que faz os crentes pensarem que o Apocalipse é um livro incompreensível, né? E não é. Isso é história da TV, dos filmes e de uma teologia equivocada. O Apocalipse, como o pastor Amaury está falando aqui, ele faz parte de uma narrativa bíblica, né? E toda a história da palavra de Deus passa pelo Apocalipse no sentido do final de todas as coisas. É um livro que aponta, a literatura apocalíptica aponta para a redenção de todas as coisas, para a vitória de Jesus. Então é uma narrativa, é como você enxergar o meio da história a partir do fim. Você vê o fim e aí você olha para trás, então isso que acontece na história é o contrário, não é para você olhar daqui para o fim, você olha do fim para o meio, né? Ou do fim para o começo, da redenção você lê toda a história, né? Por isso que a visão do trono de Deus é central, porque se eu enxergo o trono de Deus, eu enxergo toda a história. E aí vem Guerra Fria, aí vem islamismo, e aí vem outras crises mundiais, e aí vem o terrorismo, e aí vem a guerra biológica, e aí vem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Não adianta tentar achar o Apocalipse em cada geração. A gente já viu o fim da história. Se o trono de Deus está no fim da história, o que a gente vive aqui no meio só revela o fim, né? Então é mais simples. Quem fez a pergunta é só assim: leia o Apocalipse a partir de toda a Bíblia e enxergue a soberania de Deus, né? E não assista a TV, que não vai te ajudar, não vai te ajudar nada a ler o Apocalipse. Aliás, o Apocalipse ajuda a assistir a TV corretamente. Assiste corretamente a televisão. Ajuda a criticar, ajuda a entender a notícia, né? Ajuda a entender o que está por trás de como a notícia está sendo passada, né? Ajuda a entender esse cenário da guerra espiritual, que é muito mais do que guerra de esquerda e direita, que é muito maior do que guerra de União Soviética e Estados Unidos, hoje China e Estados Unidos, hoje Ocidente, Oriente, Islã e cristianismo, todas essas tensões que existem por aí, né, marxismo e capitalismo. Quando nós lemos Apocalipse, ele ajuda. Apocalipse me ajuda a ir para a escola, a fazer faculdade, me ajuda a fazer a pós-graduação, a fazer o doutorado. Apocalipse me ajuda a conversar com meus professores, me ajuda a assistir o noticiário, a ler as revistas, a ler até as mensagens sensacionalistas de WhatsApp. É um antivírus. O Apocalipse é um antivírus. Boa imagem. O tema dessa noite, pastor Juliano, foi o trono de Deus. Tem rodinha no trono de Deus? Então, rapaz, uma vez, visão de Ezequiel, né? E teve um ministro de louvor uma vez, que eu não vou falar o nome, mas é lá de Belo Horizonte, né? Sem nomes aqui, né? Enfim, não vou dar nem pista. Aí o que acontece é o seguinte: eu estou numa conferência de louvor e adoração, isso nos idos lá do começo dos anos 2000, e ele diz assim, que o trono de Deus tem rodinha,
né? E quando os crentes adoram a Deus, Deus não resiste. E Deus começa a falar, lá vai aqueles crentes adorando de novo, e aí a rodinha começa a mexer, e Deus, eu não queria ir, e Deus vai, e vai para aquele lugar. Então, assim, essa visão, um pouco caricata que eu fiz aqui, é uma má compreensão que muitas vezes está na igreja. O pastor Amaury tem um sermão lindíssimo nesse texto. Fala aí, pastor, desse texto de Ezequiel. Não, a visão, né, de Ezequiel, ele mostra esse trono com rodas, mas a gente tem que, para compreender corretamente o texto, tem que entender o contexto do texto. Ezequiel está assentado na margem do rio Quebar, no cativeiro, ele está no exílio. E o povo de Deus vem de uma derrota de guerra. Eles perderam a guerra. A terra deles foi invadida, a cidade deles foi invadida. Eles se consideravam invioláveis, invencíveis, porque lá tem a arca, lá tem o templo, lá é a adoração ao Deus de Israel. Só que se tornaram adoradores formais, infiéis, e Deus faz Jerusalém cair, conforme as advertências dos profetas. Jerusalém cai, o templo é destruído, os muros, a cidade inteira, muros, tudo destruído. Eles sofrem uma derrota, eles não entendem a derrota, como o nosso Deus perdeu para o Deus, né, dos babilônicos. Como isso é possível? Então eles estão numa grande crise teológica no cativeiro. Para responder à crise teológica deles, Deus dá uma visão a Ezequiel. Então, na visão de Ezequiel, o trono de Deus tem rodas e o trono de Deus não está lá em Jerusalém. O trono de Deus se desloca de Jerusalém, está lá na Babilônia. O que Deus está dizendo para eles? Que ele reina em qualquer lugar da terra. Que ele não reina, que Deus não está confinado a Jerusalém. Que Deus não está limitado a Jerusalém. Que, na verdade, tudo aquilo que está acontecendo com eles, o cativeiro, a derrota, a destruição de Jerusalém, é parte do governo soberano de Deus, é a disciplina de Deus sobre eles, povo hebreu, e dali, né, Deus já mostra que, apesar das circunstâncias serem tão adversas, complicadas, mas Deus está vendo e Deus está perto. O governo de Deus está ali no meio do cativeiro. Deus está ali reinando acima do rei de Babilônia, que é um rei pagão, um rei que se acha um Deus, uma divindade, mas Deus está dizendo, eu governo Babilônia acima desse rei, porque eu governo a história, governo a terra. Então esse mesmo princípio vale para hoje, né? Essa figura de uma roda no trono de Deus ali é só para dizer que Deus não está confinado a Jerusalém, Deus governa e se movimenta por toda a terra. Não tem a ver aí com, né, a rodinha dispara, Deus dizendo, eu não quero ir, a rodinha leva. Não, aí é uma caricatura muito forçada, distorcida, né, da figura da onipresença de Deus que está lá, na mobilidade do trono de Deus que está ali, Deus pronto, Deus perto, Deus presente, Deus próximo, governando a despeito do que acontece. O Mateus Tiago da Silva faz a seguinte pergunta: como podemos saber em qual selo estamos pelos acontecimentos? Parece estar no sexto. Na verdade, essa leitura de que cada selo é uma etapa da história é uma leitura equivocada. Tá, Mateus? A gente tem que ter uma cautela, assim. Essa é uma leitura dispensacionalista da história. A leitura dispensacionalista, ela fica vendo, né, na Bíblia 7 dispensações, e aí ela vai ler Apocalipse com esse óculos das 7 dispensações. Então entende que cada igreja é uma época da história, cada selo é uma etapa da história, cada trombeta é uma etapa da história. Não, Apocalipse não nos fala de 21 etapas, de 28 etapas da história, apresentando 7 igrejas, 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 flagelos, né, os 7 trovões nem são escritos e revelados. Apocalipse não está apresentando cada uma das igrejas, ou cada um dos selos, ou cada uma das trombetas, ou cada um dos flagelos, como 7 eras da história, ou 7 momentos da história. Na verdade, essa visão dos 7, né, elas se completam. É uma visão da história como um todo, né? Quando o texto fala de selos que vão sendo quebrados, ele está falando dos lacres que selam o livro, e à medida que cada selo vai sendo aberto, a visão melhor da história
né, vai sendo mostrada. Ou seja, você tem um primeiro selo, um segundo selo, aí a turma fica achando, o cavalo branco é a época tal, o cavalo vermelho é a época tal, o cavalo preto é a época tal. Não, a ideia não é essa. Os cavalos não são etapas da história, não são momentos da história. Os cavalos são realidades sobre a história. As trombetas são realidades sobre a história. Os flagelos são realidades sobre a história. É o que Deus fará na história. Então nós não temos um momento em que só tem fome na terra. Nós não temos nenhum momento da história em que só morre de mortandade lá, como diz o cavalo preto, vai morrer só de guerra. Ou seja, o tempo inteiro a humanidade morre de pandemia, de guerra. A guerra traz fome, a pandemia traz fome, né? A fome traz doença. O tempo inteiro a humanidade convive com todas essas coisas. Ou seja, na verdade, nós podemos dizer que os 7 selos são 7 sinais de como a história vai caminhar. E quando ela estiver caminhando dentro desses sinais, ela está caminhando como Deus disse que ela vai caminhar. As 7 trombetas são 7 sinais de como a história, 7 características de como a história vai caminhar e sinais de que estamos aproximando do fim. Então são 7 alertas. Isso tudo vai acontecer e está acontecendo simultaneamente. Então, os 7 selos acontecem simultaneamente, as 7 trombetas simultaneamente, os 7 flagelos simultaneamente. Então, a maneira correta de ler é esta. Quero pedir para a nossa primeira notícia, para o Fabiano colocar para a gente ali, diz o seguinte: PGR, Procuradoria-Geral da República, pede ao STF, Supremo Tribunal Federal, inquérito sobre atos pró-intervenção e contra instituições. Pode passar próximo, por favor. Forças Armadas obedecem Constituição, diz defesa após atos pró-intervenção. Minha pergunta diante dessa situação, diante dessas duas notícias é a seguinte: quando nós olhamos esse contexto em que nós estamos vivendo, quando nós olhamos para a nossa nação, nós temos a impressão de que cada um está falando uma coisa. A sensação de insegurança toma conta dos nossos corações. O que está acontecendo? Eu penso assim, pastor Léo, primeiro essas notícias são novas, né? Elas se remetem ao que a ênfase do noticiário tem dado a partir de ontem, né? Na língua americana existe uma palavra que se chama flare, né? O que é um flare? Vamos supor, um avião está em curso, um caça está em curso, e aí uma base antiaérea atira um míssil, né? E este avião, para não ser atingido pelo míssil, ele solta esses flares, que são fatores que despistam o míssil do seu alvo, né? E que permitem o avião escapar daquela ameaça, né? Então, eu acredito que a mídia, ela lança alguns flares, né? O que são flares? São ênfases que a mídia dá para poder servir ao propósito que a mídia tem, né? A gente tem que entender que este ato que aconteceu, que está acontecendo no Brasil, toda esta pandemia que nós estamos enfrentando, está revelando a acentuação de uma enorme briga ideológica e política, né? As bases democráticas do Brasil, elas são sólidas ou são frágeis, depende de como o povo vai enfrentar isto, né? É claro, se você, todo político que fala mal do outro político e diz assim, ele não deveria ter feito isso, no fundo ele está dizendo, eu gostaria de estar no lugar dele, né? Então existe um embate ideológico. É por isso que nós temos que ler estas notícias com muito cuidado e com muita paciência cristã, para que o crente não assuma posições que não tenham a ver com o Evangelho e não se dobre a ideologias, quer seja de direita ou de esquerda, que não reflitam o Evangelho de Jesus. E entenda onde está este embate de fato, né? Porque se você for um pouquinho mais além
do que onde você está acostumado a assistir notícia, você vai perceber que existem outros meios de comunicação, né? Então, por exemplo, você precisa, para ler uma notícia dessa, né, fazer a média de 10 outras emissoras. O que dizem outros jornalistas? O que dizem os jornalistas do exterior? Como que a BBC lê esse fato? Como que o New York Times lê isso aqui? Como é que a Reuters lê isso aqui? Como é que outros articulistas leem isso aqui? Ok, agora eu tenho o filtro da palavra de Deus. Como que a Bíblia vai encarar isso aqui, né? Por quê? Porque eu posso olhar um ato como esse e dizer que tem aproveitadores de todos os lados, né? São flares que vão sendo lançados. E a população, até, é só você prestar atenção, essa notícia ocupou todas as capas do noticiário de hoje, né? Parece que acabou o Covid, não tem mais Covid na mídia, e nós ficamos com essa notícia agora. Eu acredito que isso é fruto deste tempo que nós vivemos. Articulistas de esquerda vão cair matando nesse tipo de notícia, né? E articulistas de direita vão dizer que os de esquerda estão equivocados e vira esse embate sem fim. É preciso ter muita sabedoria para entender esse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos, sim, muita sabedoria, né? Eu fiquei observando bem o noticiário, né? Nós estamos, é um momento de muita oração por parte da igreja. Nós vivemos uma insanidade no Brasil muito grande, para mim pior do que o Covid. O problema maior que nós enfrentamos no momento no Brasil é esse surto geral que deu na nação, essa insanidade geral que as pessoas estão vivendo. Porque você olha para um ato de protesto contra o Congresso pedindo intervenção. Tinha gente pedindo AI-5 de volta, né? Aí, ao mesmo tempo, nós temos um presidente da Câmara tomando a cadeira do presidente, se sentindo presidente, fazendo pronunciamentos, não entendendo que a função do legislativo é legislar. Nós temos um legislativo querendo tomar o poder do executivo. Nós temos um judiciário querendo executar. Querendo o protagonismo. E querendo legislar. E várias ações para trás do nosso STF são ações mais legislando do que interpretando a lei. Então, nós vivemos uma situação de sério risco. Por quê? O executivo não está entendendo bem o seu papel, o legislativo não está entendendo o seu papel e o judiciário não está entendendo o papel. Nós temos uma democracia armada, construída em cima da ideia de 3 poderes. E cada poder tem que funcionar dentro da sua esfera, com sensatez, com sabedoria, sabendo bem o seu espaço. Só que o que nós temos visto o cruzamento de poderes. E aí, significa para nós que nossa esperança não pode estar em nenhum desses poderes. A nossa grande esperança é o poder acima desses poderes. Por quê? Porque nós temos que entender que não é só uma questão política. Irmãos, nós precisamos atentar, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Paulo disse, nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra principados e potestades. E olha o que Paulo diz, contra os dominadores do mundo tenebroso. Por trás da política, da ideologia, da economia, existe um poder tenebroso de Satanás querendo realizar seus interesses aqui no Brasil. Querendo instituir no Brasil a anarquia, a confusão, a guerra. Querendo gerar instabilidade, querendo quebrar a nação, querendo perseguir o crescimento da igreja, querendo distorcer o crescimento da igreja. Ele atua no campo da heresia, atua no campo da ideologia, da política, da economia. Então, por detrás desse bater cabeça de políticos, juízes e deputados e senadores, está Satanás querendo desordenar nossa nação. Qual é a nossa esperança? O trono de Deus. É isso mesmo. Se nós não olharmos para o trono, o noticiário é ruim. Nós estamos olhando para a humanidade. Por isso que o texto de Apocalipse nos chama para olhar para o trono e depois de olhar para o trono, olhar para a vida. Porque se você olhar só para a vida sem olhar para o trono, a notícia é ruim. Eu vejo, concordo plenamente com o pastor Amaury, isso faz da gente a nossa fé
é que dirige a visão da história. E o grande problema, eu acredito, que da política brasileira e da mídia brasileira, a mídia brasileira parece aqueles meninos dedo duro, que ficam o dia inteiro, amanhã, olha, fulano fez, amanhã, me bateu, amanhã me beliscou. Então a mídia tem essa postura da fofoca, né? Tem jornal que o jornal e o programa de fofoca lá da Rede TV é a mesma coisa, né? O fofoqueiro do plantão, né? E o jornal fica dando notícia de fofoca, porque eu fico olhando aqui, não pode ser sério, é fofoca, né? Qual é um programa que nem um Fantástico que fica 3 horas falando a mesma coisa? Programa de fofoca do Brasil. Aí você tem um eleitorado brasileiro que fica votando no Salvador, né? Você quer ver como é que aconteceu? O pastor Amaury falou aqui, eu estava lembrando. Nós vivemos, na época da Lava Jato, e eu não estou criticando a Lava Jato, por favor, o protagonismo do judiciário, né? Então, quem era o salvador da pátria? O Sérgio Moro. Então, Sérgio Moro para presidente... Começou com o Joaquim, que usava até a capa, e a turma dizia que era a capa do Batman. É a capa do Batman, exatamente. Aí você tem o Sérgio Moro, que vira o protagonista. Cadê o Sérgio Moro? Está sumido nisso tudo. Não é mais. Aí vem o Jair Messias, que vira o Salvador, né? E o mesmo povo que bateu panela para Dilma está batendo panela para o Messias, que eu nem sei se essas panelas são gravadas ou são ao vivo, né? Não sei quanto de panela que está sendo batido. Aí você tem agora um outro herói, que é o Mandetta, e a turma fala, não, o presidente do Brasil vai ser o Mandetta. Poxa vida, parece que o povo brasileiro não quer eleger um presidente, não quer perceber a diferença desses 3 poderes, a função de cada poder. Você vê o presidente da Câmara querendo ser o presidente do Brasil, você vê todo mundo dando pronunciamento, o Twitter virou palanque, e a mídia virou palanque, e vira um desgoverno, né? E você começa a ter sabotagem e tal. E eu aprendi uma coisa, um ditado que meu avô falava, fenomenal, que é o seguinte, que em briga de elefante, quem se dá mal é a grama, né? Em briga de elefante, quem se dá mal é a grama. Você sabe quem que vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta, meu caro amigo, é você que está assistindo esse vídeo, sou eu, somos nós, cidadãos. É por isso que nós temos que esperar em Cristo o nosso Salvador. E a gente tem que olhar para a história com muita desconfiança, né? Ah, o governador falou, espera aí que eu vou medir pela palavra de Deus o que ele está dizendo aqui, se é isso mesmo ou não. Ah, que o presidente falou, espera aí, vamos dar uma pensadinha aqui, ver se é isso mesmo ou não. Por isso que o crente não pode se dobrar a essas ideologias. Ele tem que viver pelo Evangelho. E isso é muito mais sério do que a gente vive. E você, crente, que está ouvindo isso aqui, você devia parar de briga na internet, porque o que tem de crente abraçando esquerda e direita e vivendo em confusão nas famílias, na internet, falando mal dos irmãos. Você precisa brigar pelo Evangelho. É aí que está o Salvador, é aí que está a esperança da nossa nação, e Deus é quem governa essa história toda. Nós precisamos orar para o nosso Deus e esperar em Deus a transformação, a graça e o poder para a gente sustentar esse tempo de calamidade que a gente vem vivendo. Amém. Nosso querido presbítero Azor diz o seguinte, Timóteo 2:2 fala que devemos orar pelas autoridades, mas alguns se tornaram socialistas. Como devemos orar? Do jeito que a Bíblia mandou. Se você tem um presidente socialista, ore mais dobrado ainda, porque o socialismo parte de um pressuposto do ateísmo. Aí que você tem que orar mais ainda pelo governante socialista. Ou seja, eu não posso... Alguns dias atrás, eu vi um debate, né, numa rede social sobre orar ou não orar pelo atual presidente. Eu coloquei lá que deveríamos, de fato, orar pelo atual presidente. O sujeito virou e falou, você orava pela Dilma? Eu disse, orava pela Dilma. Era a minha presidente. E hoje, o Jair Messias é o meu presidente. Se existe alguém por quem eu oro, é por ele todos os dias. Por quê? Olha o que Paulo diz, para que você viva uma vida mansa e tranquila. Se o Bolsonaro der errado, nós vamos pagar a conta, nós somos a grama. Quando a Dilma foi deposta, foi bom para nós, entendeu?
olha os desdobramentos, olha o desemprego, aliás, aquela briga toda foi arremetendo o Brasil para uma crise gigantesca, ou seja, ela tinha que sofrer mesmo impeachment. Não estou entrando no mérito disso, estou dizendo que é ruim quando o presidente não dá certo. É ruim quando o presidente não acerta. É ruim quando o presidente quer fazer Ctrl+C do mundo socialista e implantar no Brasil o socialismo. Não é bem-vindo aqui. Isso não vai melhorar o Brasil. Quando vem aqui vem agora um governo de direita e ele quer impor no Brasil certas práticas que não são bem-vindas, não são bem-vindas aqui. Ou seja, se isso vem, nós temos que orar para que o presidente entenda o que ele tem que fazer, governe bem, acerte nas medidas provisórias, acerte na equipe ministerial, para que o povo está com medo de ser reeleito. Que bênção é se o presidente pudesse ser reeleito, sinal que deu certo, sinal que está indo bem. Que ruim é quando não é reeleito, por quê? Sinal que está instável. Você quer ou não quer vida mansa e tranquila? Quer caminho da palavra de Deus para crente? Ore por aqueles que estão investidos de poder. Ore para Deus dar sabedoria, dar piedade, para Deus dar inteligência, para Deus ajudar a entender a saúde direito, entender a educação direito, entender a economia direito e acertar. E se for reeleito, e se for eleito de novo, fazendo bem para a nação, louvado seja Deus pela vida de seja quem for que estiver lá. O cristão pode pedir a saída do presidente? Aí tem que entender quais seriam as razões, ou seja, em que circunstância um cristão vai pedir a saída de um presidente. Ele vai pedir a Deus. Por exemplo, o presidente está assintosamente fazendo coisas contrárias à igreja. Vamos imaginar aqui um cenário. Nós temos lá um presidente socialista. Vamos lá, como foi a pergunta aqui. E ele está querendo impor um Estado ateu no Brasil, partindo de seus pressupostos. Ele vai trazer o que ele acha que é bom para o país. E ele acha que um Estado sem religião é bom. Vamos dizer que seja um socialista nessa direção. Eu vou orar a Deus pedindo que ele não ganhe a próxima eleição. Agora, eu não posso confundir isso com tentar ficar sabotando o governo do sujeito. A insurreição não é saudável. Nós não vamos ver na Bíblia, em lugar nenhum, no Novo Testamento, mandando os cristãos derrubar o César. Os cristãos, o César se achava Deus. Nós não temos o Novo Testamento ensinando a fazer nenhum motim, nem não ficar xingando o César. Pelo contrário, quando Paulo manda orar, ele está mandando orar por César, que era um cidadão maluco, que estava no poder fazendo coisas absurdas, mas o cristão vai orar. Deus governa acima do governante. Então a oração que nós temos que fazer é: Deus, julgue o Bolsonaro. Deus, julgue o Dória. Deus, julgue o Covas. Senhor, exerça teu juízo sobre esses homens. Os nossos deputados, o Maia, a turma, o Toffoli. Deus, o Senhor é juiz, o Senhor é rei acima deles. Coloca a tua mão e julgue. Se eles forem fazer o mal, que o Senhor os derrube. Se eles forem fazer o que o Senhor determinou, que o Senhor os confirme. Essa é a nossa oração saudável diante de Deus. A Eliane pergunta o seguinte: alguém sabe qual seria a linha de governo que a Bíblia apresenta como a correta? A linha de governo que a Bíblia apresenta como a correta? Isso, ela coloca aqui: monarquia, república, socialismo, capitalismo, comunismo. Alguém sabe? De governo civil, não de governo eclesiástico, né? Tá. Bom, na questão do governo civil, a Bíblia orienta a gente, orienta os crentes nessa direção que o pastor Amaury falou. A nós orarmos por toda a autoridade. O sistema, quando o Novo Testamento foi escrito, principalmente pelo apóstolo Paulo, né, o ambiente que ele encontra é um ambiente de totalitarismo, e Paulo tem uma visão ainda mais globalizada, né, ele tem uma visão ainda maior do Império Romano. Né? Então ele enxerga o Império Romano garantia o poder como? Através da Pax Romana. Como que a Pax Romana funcionava? Existiam os reis vassalos, ou os reis que eram submissos a esse império totalitarista, né? E este império totalitarista governava através do poderio econômico e militar. Né? Então era a ameaça militar, a ameaça do tacão imperialista romano, que
fazia com que o império se submetesse a este governo. O império era todo estável? Claro que não. Você tinha insurgências em diversos lugares, guerras localizadas, ações militares constantes no Império Romano. O que a igreja era orientada a fazer? A dar a César o que é de César e a orar pelos seus governantes, porque toda a autoridade é colocada lá por Deus, né? No decurso da história é que você tem o desenvolvimento dos sistemas de governo, né? Todo o sistema democrático que a gente vê hoje no mundo, que é fruto da nação americana, tem muito a ver com o presbiterianismo, né? Esse sistema democrático tem muito a ver com o presbiterianismo. Agora, você tem, porque tem a ver com o sistema presbiteriano representativo, elegendo os seus representantes, homens de Deus lá? É claro que não, né? É por isso que você vê todo o embate da reforma ensinando os crentes a viverem a ética protestante neste ambiente. Então, eu não acredito que exista um governo que seja de Deus para os homens, né? Mas eu acredito que em todo governo, dos mais complexos, né? Eu estava assistindo, por exemplo, uma reportagem da Bielorrússia, um sistema ditatorial terrível, ou da Nova Zelândia, uma primeira-ministra super amigável, blasé, parece que é dona de casa, nem parece que é primeira-ministra do país. Quer dizer, em todos esses regimes você tem crentes sendo oprimidos, vivendo, a ética protestante sendo questionada, os governos questionando a igreja, né? A igreja tem que fazer o quê? O crente, você tem que pagar os seus impostos, trabalhar direito, ser um bom cidadão e pregar o evangelho na sua esfera de trabalho. É isso que você tem que fazer, né? Quando nós olhamos para a Escritura, e aqui dentro desse tema, vou fazer uma indicação literária, nós temos um livro fenomenal da Enoch Wien, que é traduzido pela doutora Inês, chamado República Hebraica. É uma obra-prima esse livro, né, com fontes, com citações de literaturas do ano 400, 500, 600, assim, uma bibliografia fenomenal, riquíssima, e um livro, eu sou suspeito para falar porque tive o privilégio de prefaciar o livro, né? Então, mas assim, eu prefaciei com muita alegria pelo conteúdo que o livro traz. Esse livro nos ensina a ler Deuteronômio, a ler Levítico na perspectiva da formação da primeira república da história humana, que não tem a ver com Grécia. Você vai aprender na escola que é a Grécia. É um anacronismo. Se você ler com os óculos de Enoque, você vai perceber que a República está lá. Código Penal, o Código Civil, leis ecológicas. Esse livro é fantástico, porque ele vai te ajudar a nunca mais ler do mesmo jeito Deuteronômio. A gente lê Deuteronômio, eu escuto os crentes dizendo assim, não consegui terminar, é chato demais. Você não entendeu o livro de Deuteronômio. Você nunca mais vai ler Levítico e Deuteronômio do mesmo jeito, se você ler a República Hebraica. E você nunca mais vai ler a política de hoje do mesmo jeito, se você ler a República Hebraica. Vai ajudar demais, demais. Repete o nome do livro. República Hebraica. Anotado, hein, queridos? Você encontra lá no site da Andapef, Isso. não é? Diz o site aí, acho que é andapef.org.br. Se a turma conseguir pesquisar lá aqui, dá para jogar a imagem depois da capinha do livro. Isso, e você pode comprar online, é fenomenal, é fenomenal. Presbítero Carlos Paiva, de uma cidade chamada Divinópolis, acho que ninguém aqui conhece. Terra boa! Pergunta a seguinte, o que é reino de Deus? E por que orar pedindo que o reino de Deus venha? Boa pergunta. Benção demais, Carlos. Prazer aí. Muito interessante. Jesus conversando com os discípulos, ele diz assim, o meu reino não estará sobre vós, o meu reino estará em vós. Isso é fantástico. Paulo vai dizer mais tarde, o reino de Deus não é comida, nem bebida, né? O reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Jesus dentro do coração de seus súditos.
O reino de Deus é o conjunto de pessoas na terra que acatam a lei de Deus, que acatam os princípios de Deus como rei de suas vidas. É o conjunto de pessoas que vivem nesse mundo que tem Deus como Senhor sobre elas. Esse é um princípio muito forte no Velho Testamento. Deus é chamado de Senhor no Velho Testamento, Adonai. Essa é uma palavra muito forte, porque hoje Senhor é modo de tratamento. O Senhor, pastor, o Senhor, mas no Velho Testamento, Senhor não é modo de tratamento. Senhor quer dizer dono. É crente que entende que Deus é dono. Dono do quê? Dono da terra. Você vai ver no Velho Testamento que as pessoas entendiam, quando estavam saudáveis na fé cristã, na fé judaica, entendiam bem que Deus é o Senhor da terra. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da nação. Ele é dono de tudo que existe, Ele é o dono de todas as coisas. O Salmo dizendo, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam. Gente, se eu entendo isso, não existe. Eu vejo o marxismo levantando o seu discurso a favor do pobre, contra o racismo. Quem é marxismo diante do princípio bíblico? Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela contém, o homem, todos os que nele habitam. Ou seja, se eu entender que o outro é de Deus, se eu entender que o outro cidadão, branco, negro, japonês, ele é propriedade de Deus, eu vou discriminar? Eu vou discriminar? Não. Se eu entender o princípio que tudo é de Deus, o reino de Deus é essa compreensão que o mundo é de Deus. Eu não sou dono de nada nesse mundo, eu sou mordomo de Deus. E eu tenho uma aliança com Deus, um pacto com Deus, onde eu sou súdito de Deus. E eu vou viver nessa terra como súdito de Deus. Então, se existe uma esperança para o mundo, é essa compreensão dessa verdade. Não é esquerda, não é direita, não é marxismo, não é capitalismo, não é nenhum programa de governo, não é monarquia, não é parlamentarismo. Em todo regime de governo, a corrupção vai estragar o regime. A monarquia, quando o rei é bom, é uma beleza. Mas quando a monarquia, o rei é um tirano, é uma desgraça. Um parlamentarismo com a maioria do parlamento, tudo crente, santo, gente boa, que bênção. Mas um parlamentarismo com a maioria egoísta, corrupto, vai fazer conchavo, vai negociar, é uma tragédia. Um presidencialismo com um presidente santo, visionário, bom, é uma liderança. Um presidencialismo com um presidente complicado, nós sofremos. Então, ou seja, por quê? O que é a esperança? É o reino de Deus no presidente. É o reino de Deus no parlamento. É o reino de Deus no cidadão, que entende a lei, que entende o sistema ecológico. Então, quando Jesus diz, ore assim, venha o reino, é isso, é que tenha mais pessoas que entendam isso na terra. É que cada vez mais esse reino, esse contingente de súditos de Deus na terra aumente, que mais pessoas convertam, que mais pessoas creiam, que mais pessoas se curvem diante do senhorio daquele que é dono de tudo e trate a terra sabendo que ela é de Deus, e trate o outro sabendo que ela é de Deus, trate a mulher sabendo que ela é de Deus, trate as crianças sabendo que ela é de Deus. Gente, se nós tivermos pessoas assim que olhem para a lei, entendendo que as leis são de Deus, isso é a esperança da terra, isso é a minha esperança. Por isso eu não sou apaixonado por esquerda, não sou apaixonado por direita. Cristão não precisa ser militante de esquerda, não precisa ser militante de direita, ele precisa ser crente, súdito do Rei dos Reis, Jesus. E o reino de Deus, ele é um agente do reino espalhando o reino do céu na terra. Estou pregando, tá bom. A pregação boa, é boa, é boa. Pode ir para frente, pastor Léo. Falou muito. Nós estamos entrando nos nossos últimos 10 minutos de Que Palavra, e eu quero passar para o ping-pong, pode ser? Então, vamos lá. A Nilceia, da Igreja Presbiteriana do Brás, pergunta o seguinte: Caim casou ou coabitou com uma irmã de sangue? Primeiro que a Igreja Presbiteriana do Brás é a mãe da nossa igreja, né? É a mãe da Penha. Nilceia, obrigado, viu, pela sua participação. Dá um abração nos irmãos aí. Toda vez que você assistir a pregação da Penha, saiba que você está assistindo a pregação de uma filha da Igreja Presbiteriana do Brás, com quem Caim casou, né? Isso é um mistério.
porque não descreve a palavra do Senhor, né? Então, se não está a resposta lá, como é que faz? Né? A lógica, né, é essa. O texto, as pessoas às vezes leem esse texto de Gênesis errado. Ele fala que Caim peregrinou, foi para a terra de Nod, e aí as pessoas leem o texto dizendo assim: Caim achou uma mulher na terra de Nod e casou com ela. Não, o texto não está dizendo que ele casou com uma mulher da terra de Nod. O texto está dizendo assim: coabitou Caim com a sua mulher. Não fala de onde era. E nem fala que foi depois que chegou na terra de Nod. Ele só diz que Caim foi para a terra de Nod, volta na história de Caim, dizendo assim: Caim coabitou com a sua mulher. Foi quando chegou lá? Ou seja, imagina que Caim casou e só foi coabitar com a mulher na terra de Nod. Não. O texto, a gente tem que montar aqui a sincronia da narração. Ele está dizendo que quando Caim coabitou com a sua mulher, ela ficou grávida, ele teve um filho a quem pôs o nome de Enoque. Então, o mais lógico é que Caim casou com uma de suas irmãs de fato, né? Era o normal. Você vai notar na Bíblia que até nos dias de Davi, quando Aminon se apaixona por Tamar, ela fala: me pede ao rei e o rei vai me dar em casamento a você. Ela é meia-irmã de Aminon. Ou seja, essa prática era comum na humanidade até muitos anos depois ali do contexto de Gênesis, né? Então, assim como também, vamos pensar no repovoamento da terra depois do dilúvio, nós temos 3 casais que vão ter os seus filhos, né? Como serão os casamentos? A partir do próprio núcleo familiar. Então, como é que Deus povoou a terra a partir de Adão e Eva? Através do núcleo familiar. E com o tempo, Deus foi fazendo essa separação, e lá na lei mosaica é que nós vamos ter a proibição do casamento entre irmãos, né? Mas até aquele momento, isso é uma prática natural da humanidade. Marcos Novaes, por que Jesus não era socialista? Ele me pergunta isso anexando uma imagem de uma comunidade com mais de 6.000 pessoas com o seguinte título: Jesus socialista. Estendendo a pergunta, Jesus pode ser socialista, comunista, capitalista? Não. Jesus e Marx não se entenderiam jamais, né? Marx é ateu e Marx entende até mesmo que a religião é um ópio do povo, no sentido de que a religião é uma droga que entorpece o povo e só distrai, mas ele então apresenta uma alternativa melhor do que a religião na concepção dele, que vai resolver os problemas da humanidade. E Jesus não segue esse caminho. É muito interessante, Jesus nasceu num mundo onde tinha Pilatos como governador de Jerusalém, Herodes como rei da região, né, era o título ali do governo daquela época, e César lá em Roma governando a Palestina, né? E o Zelote, Simão, quando vem para o grupo de Jesus, ele vem achando que Jesus é o partido de esquerda para derrubar o império. E ao mesmo tempo você tem Mateus no grupo de Jesus, que é funcionário público, cobrador de impostos, a serviço do Império Romano. E Jesus faz, vamos dizer assim, Mateus seria um cidadão de extrema direita, Zelote seria o PT, o PCdoB, lá daqueles dias. E Jesus reúne Simão Zelote e Mateus, o funcionário público, no mesmo grupo dele, no corpo apostólico dele, e dá aos dois uma visão que transcende direita e esquerda, que transcende socialismo e capitalismo. Jesus não tem nenhuma dessas duas agendas. A agenda de Jesus é o reino do céu. Benção. Só para dar uma chance aqui nesse ping-pong, porque esse tema me interessa também, nós temos no Brasil, né, fruto da teologia, do casamento de alguns teólogos católicos e outros protestantes, que é o nascimento da teologia da libertação. E a teologia da libertação é casada com o marxismo, é casada com a esquerda, né? E aí você vê todo um movimento, Leonardo Boff, Clodovis Boff, e você vê tantos outros teólogos que vão construir a teologia da libertação. Então eles vão pegar os mesmos temas da teologia sistemática e construir a partir deste eixo da teologia da libertação. Qual é o eixo da teologia da libertação? O eixo da teologia da libertação é o pobre, né? Então, para o teólogo da libertação,
O que ele enxerga no texto? Ele enxerga o pobre. Então ele vê o êxodo e o que encanta os olhos dele? A opressão do povo. Então Deus sempre vai ser favorável ao oprimido. E aí então eles constroem uma teologia de esquerda. Isso faz nascer, pastor Léo, um movimento no Brasil, né? E você vê hoje os desdobramentos desse discurso de esquerda na missão integral, no teísmo aberto, né? E você vê, e aí não importa mais se a igreja é lá, né, pro lado da parte mais rica da cidade, ou pro lado da parte mais difícil da cidade do ponto de vista econômico, mas o discurso se torna um discurso de esquerda. E aí você vê, assim, pastores submissos a uma ideologia de esquerda. Por isso que quando fala aí, Jesus é socialista, eu tenho certeza. Cunho, qual é o cunho aí? Teologia da libertação, teologia de esquerda, missão integral, e a turma está abraçando árvore, estão fazendo movimento de esquerda, apoiando a Marina Silva. É uma festa isso aí, você entendeu? E aí fala que Jesus também tem a ver com isso, e não tem nada a ver com isso. O dia que eles mostrarem para nós Jesus fazendo uma militância contra Pilatos, contra Herodes e contra César, aí nós nos encurvaremos à teologia deles. Me explica o que Jesus mandou Pedro fazer para pagar o imposto lá. Eu não entendo, a turma não lê a Bíblia, rapaz, é incrível isso aí. Últimas duas perguntas. Camila, ela pergunta assim: qual é a visão da igreja com relação à participação dos cristãos na política? É incompatível o cristão ter cargos eletivos? E quanto aos pastores? O cristão, ele é cidadão da terra. Quando nós falamos de reino do céu, cada crente é um agente do reino do céu, e ele tem que ser agente do reino dos céus na política. O problema é quando ele troca a agenda dele. É quando ele substitui a agenda do céu pela agenda da terra. É quando ele substitui a agenda do evangelho pela agenda da ideologia. É isso que o pastor Juliano acabou de falar. É quando o sujeito, ele é pastor, aí ele vai para a política e ele esquece a Bíblia e ele aceita a ata do partido, né? Poxa, nós temos partidos que nas atas de fundação do partido, a confissão dele é ateia. Como eu, como pastor, vou ser membro daquele partido? Não vou, a não ser que eu possa mudar a ata de fundação daquele partido. Quais são as agendas daquele partido? A agenda daquele partido é contrária ao evangelho. Eu tenho que ir lá para salgar aquele partido. Não, você tem que jogar sal naquele partido. Você não tem que ir lá salgar. Ali a agenda é outra. Eu tenho que entrar na política, mas em outro lugar. Então, o cristão, ele pode participar da política. O pastor pode participar da política, ele precisa entender. Aqui a gente vai ter uma coisa bem complicada, que púlpito e palanque são duas coisas que não combinam. Púlpito é lugar da pregação do evangelho. E se o pastor vira político e vai para o palanque, ele precisa entender que aqui não cabe a política e lá cabe o evangelho. Se ele conseguir fazer esse movimento fielmente, ele é cidadão do país. Como cidadão do país, ele pode votar e pode ser votado. Como cidadão do país, o crente pode votar e ser votado. Benção. Para finalizar, pergunta do nosso querido Gabrielzinho, 7 aninhos. Quem é o Leviatã mencionado na Bíblia? Ô, Gabriel, eu gosto dessas perguntas de criança, porque elas são jóias. Leviatã, Gabriel, ele está descrito no Antigo Testamento, está lá nos Salmos, em Isaías, acredito que em Gênesis também, né? A imagem nos remete à figura, pode ser três coisas o Leviatã. Ora, vai falar de uma besta, né, de um animal feroz, né, pode você fisgar o Leviatã com um anzol, né? Então é um animal desconhecido do mar, né? Pode também, Gabriel, expressar uma força demoníaca, né? Então quando fala do Leviatã, pode estar falando de uma força demoníaca, ou pode estar falando também do Império Assírio e do Império Babilônico. Então você tem essas três interpretações que os comentaristas falam do Antigo Testamento, né? sobre o Leviatã, né?
Queridos, quero agradecer a audiência dos queridos irmãos que permaneceram conosco até esse momento. Que Jesus esteja abençoando a sua vida. Nós estamos finalizando o Que Palavra. Você pode acompanhar aí na sua tela o livro que foi mencionado pelo pastor Amaury, A República Hebraica, e através daquele site você pode adquiri-lo. Será uma ferramenta incrível para a sua vida. Quero também me apresentar, eu sou o pastor Léo. Você pode me encontrar nas redes sociais pelo nome de Leonardo Tobias. Uma ótima semana, que Jesus te abençoe. Queridos, eu estou muito feliz com o Que Palavra. A gente tem tido tantos retornos positivos, né? Todo mundo falando, esse Que Palavra é uma bênção e eu fico para assistir. E é bom que você assista mesmo. A gente também tem sido muito feliz aqui respondendo as perguntas. Mande perguntas pela internet, compartilhe as respostas, o programa fica aí para você depois. Meu nome é Juliano Sócio, @Juliano Sócio em qualquer rede social, mas me siga lá no Instagram. Estou com um alvo lá no Instagram, queria muito que você fosse meu amigo lá. Venha para a gente continuar essa conversa por lá e você conhecer um pouco mais do meu trabalho também lá no Instagram, tá bom, querido? Deus te abençoe, uma ótima semana com Jesus. Pastor Amaury. Fechamos aqui com alegria. Deus abençoe você. Obrigado por parar para ouvir, por contribuir com suas perguntas. É um privilégio estar aqui e poder conversar todas as segundas-feiras, aos domingos, no Que Palavra, conversar com vocês aqui no Que Palavra, tá certo? Se pudesse, um abraço assim apertado, caloroso. Mas como não podemos, vai um abraço virtual, mais sincero, tá certo? Que o Senhor derrame graça, bênção sobre você e tua casa. E fique aí ligado conosco, Facebook, Instagram, YouTube, tudo. Vocês nos acham aí, pastor Amaury Oliveira, você acha lá, tá certo? Fica na paz em nome de Jesus, querido.